meus queridos alunos do pré-vestibular do Sesc Prainha, né? Eu tenho percebido que muitos estão com dificuldade em ver minhas aulas online, porque trabalho, outro compromisso, de repente não está se programando direito. Então eu vou fazer um pouco diferente a partir dessa semana. Eu vou deixar uma aula gravada para vocês e vou abrir um horário ao vivo com vocês para a gente conversar, tirar dúvidas, entre outras coisas. A aulinha de hoje é uma aula bem bacana, é uma aula sobre química orgânica. A gente veio, né, com históricos, átomo, molécula, substâncias simples, compostas, misturas, tabela periódica, metal, semimetal, ametal, né? Logo em seguida, a gente passou para quê? A gente veio com tabela periódica, propriedades periódicas. A aula passada foi ligações químicas, né? Uma aula até com um aproveitamento não muito grande dos alunos, tinham poucos alunos na sala. Então por isso que eu decidi começar a gravar essas aulas, deixá-las para vocês verem no momento que vocês estão conseguindo estudar. Mas eu vou deixar um momento ao vivo para a gente conversar, tá? Então a aulinha de hoje, a gente vai um pouquinho para química orgânica. Eu vou trabalhar com química orgânica essas semanas subsequentes. Depois eu volto ali com funções inorgânicas e o cálculo da química, que é a parte mais difícil para vocês. Se tudo der certo, já estaremos em sala de aula quando tiver os cálculos, por isso que eu estou trazendo a química orgânica, que é um pouco mais fácil, né? Então, o que é química orgânica? Um breve histórico, né? Em 1777, o Bergman foi o primeiro a usar a denominação química orgânica. Ele dividiu a química em orgânica e inorgânica. São compostos por seres vivos, era orgânico, né? Se a coisa era viva, gerava composto orgânico. Se a coisa era morta, um mineral, gerava coisa inorgânica. Sal de cozinha morto, né? Inorgânico. A árvore viva, orgânico. Era uma ideia de observação, 1777. Em 1807, Berzelius defende uma teoria, a teoria da força vital. Essa teoria dizia que somente os seres vivos são capazes de produzir compostos orgânicos. Pera, não é a mesma coisa que o Bergman, só que agora com um nome mais pomposo, mais chique? Então, ele criou a teoria da força vital em 1807. Em 1828, Wöhler era um alemão. Ele tentava classificar as substâncias pelo seu ponto de fusão e ebulição. E ele faz uma síntese histórica. Ele pega um mineral, que era como um sal de cozinha, só que não era o sal de cozinha, era o cianato de amônio, e ele vai aquecer e produz a ureia, que estava na urina dos animais. Peraí, vamos ver, vou mostrar a síntese aqui para vocês. Ó, cianato de amônio, por aquecimento, produzindo o quê? Ureia. Uma coisa morta produzindo uma coisa que estava nos seres vivos. Tudo que tinha sido feito, então, aí nos últimos, vamos botar 50 anos, vai por água abaixo com Wöhler, que era um alemão. Ele derrubou a teoria da força vital de Berzelius, tá? Cuida. A Federal teve um ano atrás que ele falou que Wöhler derrubou a teoria da força vital de Bergman. Não, Bergman não fez a teoria da força vital, quem fez foi Berzelius. Em 1858, Kekulé, ele faz a química orgânica, é a parte da química que estuda os compostos que contêm carbono. E ele criou 3 postulados. Agora já é uma coisa mais técnica, né? Que postulados são esses? Olha que cara bonitinho ali, parece um, sei lá, cara, um gnomo, né? O primeiro postulado é que o carbono é tetravalente ou tetracovalente. Ele faz sempre 4 ligações, né? Então ele tem aqui 4 risquinhos, ó. Aqui o carbono 1, 2, 3, 4 risquinhos, 4 ligações. Aqui ó, 1, 2, 3, 4. Olha sempre cada carbono. O carbono sempre faz 4 ligações. Isso é chamado de tetracovalência ou tetravalência. São 4 ligações que o carbono faz, ok? Segundo postulado, ele fala que a tetravalência é sempre igual. Notem que eu botei um cloro agora para diferenciar em vermelhinho ali. Ele está para baixo. Ah, mas Charles, eu quero colocar para a direita. Não tem problema. Eu quero colocar para cima. Não tem problema. Eu quero colocar para a esquerda. Sempre a tetravalência é igual. Então, o primeiro postulado, o carbono faz quantas ligações? 4. Faz diferença estar para cima? Não, não faz. É igual. E por último, ele forma cadeias. São emaranhados de cadeias. Esses risquinhos são chamados borderlines. Em cada pontinho desse, em cada intersecção de segmento de reta, tem um carbono. E eles formam cadeias. Note que eu tenho oxigênio, para cá não tem. É só nesses risquinhos aqui, nessas borderlines,
que eu vou ter os carbonos aí para vocês. São 3 postulados de Kekulé. E encerrando o histórico, vem meu amigo Lavoisier. Lavoisier deu uma contribuição importante para a química orgânica, observar que eram também encontrados nos compostos orgânicos, além de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Né? Eu costumo brincar assim, Lavoisier adorava um pouquinho de chomps, né? Ele tomava um chompzinho, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Tá? E são chamados de organógenos organogênicos, que são os geradores de organismos vivos. Os compostos orgânicos, agora, hoje em dia, no nosso dia a dia, eles estão em 10 bilhões de substâncias. Vira e mexe, vocês vão descobrir uma nova substância nova, por exemplo, cloroquina. Ela é nova, foi criada em laboratório há uns anos atrás para tratar de reumatismo e hoje está sendo tentado usar para bater o bendito do coronavírus. É bem provável que você tenha uma injeção com compostos orgânicos novos aí, ou uma concepção em a conjugação de 2 ou 3 compostos orgânicos. Então, orgânica tem 10 bilhões, a base de carbono. Olha só, todo o resto da tabela, todos os 119 outros elementos, ele só tem, desculpa, saiu errado o slide, 700 milhões de compostos orgânicos. Né? Eu coloquei 10 bilhões, mas compostos sem carbono nós temos 700 milhões e não 10 bilhões. Vou até corrigir isso aqui rapidamente online aqui para não ficar feio esse meu slide aqui, ó. Eu reaproveitei, ó. Nós não temos 10 bilhões, nós temos 700 milhões, né, de compostos chamados compostos inorgânicos, ok? Então, tá aí corrigido para vocês ali. Classificação de carbonos. Os carbonos podem ser primários, se eles estiverem ligados apenas a um átomo de carbonos. Secundários, se ele estiver ligado a 2 átomos de carbonos, um na direita, um na esquerda. Terciários, se ele estiver ligado a 3 átomos de carbonos. Quaternários, se ele estiver ligado a 4 átomos de carbonos. Então, a primeira classificação é de carbonos, primário, secundário, terciário e quaternário. Vai depender de quantos carbonos estão em volta desse carbono que você está olhando. Se tiver só um ligado, mas Charles tem 3 para cá, não. A esse carbono só está ligado esse. Esses outros aqui não interessam pra gente, por enquanto. Tá? Então ele é primário, ó, tá entre 2, secundário, entre 3, terciário, entre 4, quaternário. Essa tabelinha aqui, ó, é uma questãozinha que eu botei uma estrutura orgânica. E aí é como se fosse um exercíciozinho pra gente fixar. Eu quero saber, por exemplo, na cadeia orgânica simplificada ao lado, eu tirei os hidrogênios, porque o carbono faz 4 ligações. Não interessa se for oxigênio, se tiver duplas ou triplas. Eu quero saber quais são os carbonos primários. Aí eu numerei, ó, de 1 a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, são primários o 1, né? O 7 na outra extremidade, né? O 8, o 9, o 10, né? O 12 e o 13. São primários. Quais são os secundários? Secundários são aqueles que estão entre 2, né? Então são quem? Os 5 e o 6. Terciários, ó. Terciários eu tenho o 2, eu tenho o 4 e tenho o 11. Quaternários, só tem um, que é o 3. Então, é uma questãozinha bem fácil. Seu carbono é primário, secundário, terciário e ou quaternário. Cuidado com isso, hein? Eu continuo classificando carbonos. Essa tabela, eu costumo falar para os meus alunos, é decoreba. Não tem como não decorar isso. Eu acho que é perda de tempo explicar, mas a decoreba é muito importante. Eu vou explicar a eles na maioria deles, já já. Se ele for assim, ó, só simples ligações, a gente fala que ele é sp3, ele tem 4 sigmas, ele é tetraédrico e o ângulo é de 109 graus e 28 minutos. Então esse é um carbono que a gente chama de saturado. Notem que começou a aparecer ligações πs. Eu já vou explicar isso para vocês. Essas πs vão tornar esses carbonos insaturados. Na biologia se vê muito gordura saturada, gordura insaturada. Qual que é a diferença, Charles? É que a gordura insaturada, ela tem πs, a saturada não tem πs. É mais ou menos por aí, tá bom? Então como é que funciona aqui? Vamos explicar um pouquinho para vocês. Se o carbono só tem simples ligações, o primeiro risquinho sempre vai ser a sigma, que é um símbolozinho de ligação. É um par de elétrons sendo compartilhado. Então, ele é um carbono tetraédrico, a forma dele, olha que loucura isso, não vou te explicar, vai ser meio decoreba. E o ângulo é de 109 graus e 28 minutos. Se o carbono tiver uma dupla ligação e 2 simples, agora
uma dessas ligações, ó, sigmas, ela se tornou π. A ligação π, ela é no espaço, ela é de alta energia, de baixa estabilidade, então ela é diferente da outra, porque ela acontece no espaço, ó, meus dedos, ó, sigma no mesmo eixo, esse dedo com aquele não se encostam, ele tem que saltar o elétron, vai ser a ligação π. Ele passa a ser trigonal planar. E você tem dois casos de linear, trigonal planar, o ângulo é de 120 graus. Esses ângulos são muito importantes. É decoreba, decoreba, decoreba. Já se ela for duas duplas no mesmo carbono ou uma tripla, eu tenho o carbono sp. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter duas sigmas, duas πs, e vai ser uma molécula linear. E uma molécula linear, o ângulo é 180 graus. Então, a partir de agora, química orgânica para vocês. Classificação de carbonos, primário, secundário, terciário, quaternário. sp3, sp2, sp. Pode ser substituído por quê? Tetraédrico, trigonal planar e linear. Pode ser substituído por quê? 109 graus, 28 minutos, 120 graus, 180 graus. Ok? Vamos lá. Classificação de carbonos. Existe uma classificação que é um pouquinho diferente. É o carbono quiral, o carbono assimétrico. A palavra quiral vem de quiromância, leitura de mãos. Né? A mão esquerda, ela é a imagem especular da mão direita. Então, se eu botar a mão esquerda no espelho, ela vai refletir a direita. Né? Elas são imagens uma das outras, elas nunca se sobrepõem. Tá? Isso é quiralidade, isso é assimetria. Imagem sem sobreposição. Para que o carbono seja quiral ou assimétrico, ele tem que ser saturado sp3 tetraédrico, tá? Não existe sp2, sp quiral. Ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Exemplo aqui, ó. R1 tem que ser diferente de R2, que tem que ser diferente de R3, que tem que ser diferente de R4, né? Esse R1 pode ser um H, um OH, um carbono, todos diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma substância que apresenta carbonos assimétricos, né? Apresenta carbono assimétrico. O nome dessa substância é ácido 2-hidroxipropanoico. Ele pode ser duas coisas. Ele pode ser o leite materno, ele pode ser o ácido lático. Né? Como assim, Charles? Duas coisas. A mesma molécula. Se for a mão esquerda, é a mão esquerda. Se for a mão direita, é a mão direita. Se for a mão esquerda, é o ácido lático, que é a dor. Se for a mão direita, é a lactose, que é o leite. Então, onde que está o carbono assimétrico? Esse primeiro carboninho aqui, ó, já não pode ser, porque ele não é sp3, ele não cumpre a regra de obrigatoriedade aqui. Agora, esse outro também não, porque este é igual a este, ele não tem os 4 ligantes diferentes. Agora, isto é igual a isto, que é igual a isto. Agora, esse carbono que tem uma estrelinha no meio, ele é um carbono assimétrico, porque para cima ele tem um H, para baixo ele tem um OH, para cá ele tem um metil e para cá ele tem uma carboxila. Então, ele é um carbono assimétrico. Então, quais são as classificações de carbonos que nós temos que saber? Primário, secundário, terciário, quaternário. Saturado, insaturado. Né? sp3, sp2, sp. Tetraédrico, trigonal planar, linear. E, por último, carbono assimétrico. Isso vai dar 10% de uma prova de vocês, em geral, de química orgânica aí nos vestibulares mais comuns. Tá bom? Enem também, tá? Eu vou dar um exemplo, uma questão da UDESC. Ele quer saber o número de átomos de carbonos secundários nesse composto. Eu tirei o texto, porque não precisamos saber o texto. Como é que eu vou saber os carbonos secundários? Ó, cada cantinho desse, então, é um átomo do quê? Carbono, 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 carbono. Ó, são 6 carbonos nesse hexágono, que é um anel benzênico, já já vou falar nele. Né? Então, você vai ter que saber quais são os carbonos secundários. Ó. Todos esses que estão com o círculo vermelhinho, eles são secundários. Então, você vai contar comigo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 carbonos secundários lá para vocês. Não esquece, vocês perceberam que em nenhum momento eles apareceram, é que eles estão usando o borderlines. Em cada intersecção, segmento de reto, você coloca um carboninho ali para vocês, tá bom? Mais um exercíciozinho aqui para vocês. Ó, isso é uma questão do Enem. Bem legal. Considere o composto representado abaixo o ângulo aproximados em graus das ligações entre os átomos representados pela letra A, B e C. São respectivamente. Tá vendo que aqui, ó, de novo não aparecem os carbonos, ó, mas aqui, ó, é um carbono. Ele só está saturado, ele não tem dupla, nada nele. As duplas e as triplas são obrigadas a representar. Então aqui
nesse primeiro aqui, o A é um SP3. SP3, quanto que era o ângulo lá na tabelinha? Volta lá, 109 graus e 28 minutos. Aqui o Enem usou 0,5, não tem problema, tá? O B é um carbono SP2. SP2 é 120, né? E o SP é linear, é 180. Resposta da questão, a letra B para vocês. Ok? Olha lá. Mais uma questãozinha. Federal agora, ó. Gota. A federal sempre dá textos, o Enem também dá textos. Olha lá. A gota é uma doença caracterizada pelo excesso de ácido úrico no organismo. Normalmente nos rins, o ácido úrico é filtrado e segue para a bexiga, de onde será excretado pela urina. Por uma falha nessa filtragem ou por excesso de produção, os rins não conseguem expulsar parte do ácido úrico. Essa porção extra volta para a circulação, permanecendo no sangue. A molécula de ácido úrico abaixo, né, é um composto que apresenta anel aromático, tem 6 com uma simples, uma dupla? Não tem anel aromático, então não apresenta anel aromático. Anel aromático é aquele anelzinho com 6, como vocês viram na estrutura anterior, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Apresenta 4 pis, as pis são fáceis, ó, 1, 2, 3, 4. E 13 sigmas, é o primeiro risquinho, né? Na verdade, vocês não vão ter, vão ter 17 sigmas aí, então também está errado. Não sabe, não marca na federal. É caracterizado por carbonos que apresentam hibridização sp2. Ó, todos os carbonos têm uma dupla. De novo, não aparece a bagaça do carbono, Charles. É que cada intersecção daquela é o carbono. Para não ficar escrevendo, fica mais fácil e todos são sp2. Esse item é verdadeiro. Apresenta uma cadeia cíclica com 2 radicais, eu não sei, não posso dizer isso, né? Tá errado esse item. Apresenta um carbono assimétrico, como são todos sp2, não há carbono assimétricos. A fórmula molecular, ela vai estar errada, ó, bem fácil, ó, hidrogênio 1, 2, 3, 4. Então, ali está dizendo que tem 3, está errado a fórmula. E ela é solúvel em água porque forma pontes de hidrogênio. Sempre que o hidrogênio tiver a fluoroxigênio e o nitrogênio, ó, hidrogênio está no nitrogênio, hidrogênio está no nitrogênio. Isso aqui torna ela solúvel em água e também dava para tirar pelo texto, porque ela é encontrada na urina e a base da urina é a água, então ela é solúvel em água e ela é filtrada lá pelo rim. Ok? Questãozinha da UFSC para vocês sobre gota. Mais uma de histórico UFSC. Isso aqui é legal, porque é uma questão que fala, historicamente existem várias etapas na química, onde a história e a química se fundem em momentos de grande importância científica. Nós estamos vivendo um momento desse, hein? Assinale a alternativa correta, onde o fato histórico se relaciona com seu criador. Bergman divide a química em orgânica e inorgânica. É verdade, né? O meu amigo Bergman dividiu a química em orgânica e inorgânica. Wöhler derrubou a teoria da força vital, aquecendo cianeto de amônio e produzindo metano de amida. Charles, o que está errado aí? Não é cianeto, é cianato. E é um item muito difícil, porque é um item de muita atenção. E a ureia ele trocou por metano de amida. A ureia é o apelido, metano de amida é o nome oficial, tá, da substância. Então esse item está falso por causa de lá, ó, do cianeto, é cianato. Berzélio diz que o carbono é tetravalente. Mentira, quem disse foi o meu amigo de baixo, foi o Kekulé, que criou postulados para o carbono. Quais são eles? O carbono é tetravalente, a tetravalência é igual e ele forma cadeias. Então esse itemzinho tá certo aí para vocês. Lavoisier cita os organógenos, organogênicos como Chomps, perfeito. E na síntese de Wöhler é representado. O que está errado nessa síntese? Antes da seta não tem oxigênio, depois da seta tem, então está errada a síntese de Wöhler aí. Teria que ter um oxigênio anteriormente para estar certa. Questãozinha de história. Mais uma questãozinha da UDESC para vocês. Ó, a figura abaixo representa a estrutura da fenilalanina, né? Vocês vão encontrar essa substância na Coca-Cola, por exemplo, que é um aminoácido essencial para o organismo humano e não é capaz de produzi-lo. É necessário e necessita dele para a manutenção da vida. De acordo com a estrutura da fenilalanina, representada, né, assinale a alternativa correta. Ela apresenta 7 carbonos sp2. Né? Aqui, ó, o anel aromático que eu falei para vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos com dupla, então o primeiro item tá certo lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos sp2.
Esses 2 carbonos são sp3, né? Então, a estrutura apresenta 6 carbonos sp... Não, são 7. A função a gente não viu ainda, a função é amina e não amida. A função não é tem ácido carboxílico e é uma molécula quiral, tem um carbono assimétrico, ó, quiral aqui que apareceu. E está falando configuração sp não tem. Então, a resposta da UDESC é a letra A para vocês. Ok, crianças? Eu sei que é bem corridinho, mas é uma questão assim de otimizar essas aulas. Eu vou abrir um horário então para a gente ter um contato ao vivo, e a partir de agora eu vou deixar no final dos slides exercícios resolvidos e mais listinhas para vocês aí. Tenham todos uma boa quarentena, espero logo vê-los em salas. Estou com saudades desse contato com vocês, ver as carinhas bonitas aí, para a gente bater um papo e falar sobre química com vocês. Abraço a todos e até mais.